Paz do Senhor a todas. Estou passando aqui para compartilhar essa palavra. Eu quero falar hoje uma palavra muito breve sobre a fé. E eu analisando, irmãs, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, fazei as vossas petições conhecidas diante de Deus, por súplicas, por orações e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração em Cristo Jesus. Quão profunda é essa palavra, irmãos? Uma palavra viva, uma palavra eficaz e que nos dá uma orientação de entregar a Deus tudo aquilo que nos angustia, entregar ao Senhor tudo aquilo que causa em nós a ansiedade, o desespero, a desesperança, o desencorajamento. Nós estamos vivendo nesses últimos dias um tempo em que nós precisamos viver tudo aquilo que a gente já falou para os outros sobre a respeito da fé. Então hoje, nesses dias, nós precisamos viver de fato essa fé que nós professamos e confessamos diante dos homens que nós temos. Mas nós sabemos que tudo que está ao nosso redor, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele governa nos adventos da humanidade, não somente agora nessa década, neste século. Antes que houvesse dia, ele já era. Ele é o alfa e ele é ômega, ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus criou o bem, mas ele criou o mal. Ele criou a ferida, mas ele mesmo sara essa ferida. Mas nós, nesta época, nós como Igreja do Senhor, que representamos a Cristo vivo em nós, o Cristo ressuscitado, o Cristo que vive para todo sempre, nós precisamos viver esta viva esperança. Nós precisamos viver essa fé verdadeira e lembrar que o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho de poder. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 17, parte B do versículo, que todo reino dividido contra si mesmo desabará. As suas casas serão destruídas, o seu reino será arruinado. Por isso, como Igreja do Senhor, nós estamos aqui em um só propósito, clamando, em exercício de fé, nos encorajando. Eu sei que tem dias que a nossa fé ela está bem amena, bem baixinha. Mas lembramos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, lembramos que há em nós o Consolador, que o Senhor nos fez uma linda promessa e cumpriu essa promessa. O Senhor nos deixou Consolador e Ele com o seu bálsamo, com o seu refrigério, nós fazemos dele nosso alto refúgio, fazendo de Deus a nossa alta morada, a nossa alta habitação. Nós lembramos que Deus tem sim o controle de todas as coisas. Mas tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não entende o trabalhar de Deus. A Bíblia nos diz que o melhor de tudo não é o início das coisas, mas é o fim delas. Então tem situações que a gente vivencia, que a gente tem que esperar o processo para ver em que se darão as coisas. Mas sabendo que tudo que Deus faz, Romanos 8:28 nos diz que tudo aquilo que Deus faz colabora para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para cumprir com um determinado propósito. Nós somos criaturas feitas pelas mãos de Deus, nos tornamos filhos, porque nós cremos nele, nos tornamos filhos, amigos de Deus, e nós temos a certeza de que nós não vamos perecer, a Igreja do Senhor não vai perecer, porque Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que é justo juiz, ele é reto. A sua justiça, na sua justiça não há mistura, ele é Deus de misericórdia e ele é um juiz que age com equidade. Então Deus, ele tem visto tudo, ele tem ouvido o meu clamor, ele tem ouvido as minhas orações, ele tem ouvido as suas orações e a palavra nos diz que as nossas orações diante de Deus são como sementes. E eu sei que a Igreja do Senhor nesse momento reunida, clamando, buscando com um só propósito, o Senhor nos ouvirá. E Ele fará segundo a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
A Bíblia, eu não quero falar de algo que seja agradável apenas à minha carne. Eu quero falar no âmbito espiritual. Tudo aquilo que Deus faz é proveitoso para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para cumprir com um determinado propósito. E quando observa aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, que creia nele, entenda e creia que Deus é galardoador, que ele é abençoador daqueles que por ele esperam. Nós somos esse povo, nós professamos a fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que Deus tem o controle das nossas vidas, que Deus está governando sobre a nação, sobre as nações, e que a igreja do Senhor, nós somos sal, nós somos luz, o Senhor nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, e eu quero compartilhar aqui com a igreja e lembrar que nós somos essa luz. O mundo está em pavor, o mundo está em desespero, mas eles não conhecem a viva esperança. Muitos não conhecem ainda a viva esperança que nós conhecemos. A nossa viva esperança não está no nosso braço de carne, não está nos nossos cavalos, não está no nosso dinheiro. A nossa viva esperança, o nosso socorro vem do alto. Deus é o nosso alto refúgio. O salmista dizia, Davi dizia: deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu é que sei. Que pensamentos tem ao vosso respeito, o Senhor nos diz. Que pensamento tem ao vosso respeito? Pensamentos de paz, se não de mal, mas é para vos dar o fim que desejais. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não será caminho de morte. Nós tememos a Deus, nós estamos aqui porque nós tememos, nós cremos. E nós, como sal e luz desta terra, podemos fazer uma diferença enorme neste mundo. Nesses últimos dias eu tenho pedido muito ao Senhor que Deus chegue com a sua misericórdia, que Ele abrevie o tempo da correção, o que Ele tem permitido acontecer, mas eu tenho sobretudo dito: Senhor, usa a tua misericórdia. Senhor, que o povo, que as nações tenham temor a Ti, que seja despertado dentro deles esse temor a Ti, Senhor. Que eles entendam, Senhor, o vazio da alma e que eles compreendam que eles precisam, Senhor, de Ti. Então, nós como igreja do Senhor, precisamos estar assim, nos encorajando mutuamente, entendendo que há em nós a viva esperança, que Deus é misericordioso, que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou além daquilo que pensamos. Amém? Deixo para a meditação dos irmãos essa palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Descanse. Faça de Deus o seu alto refúgio, faça de Deus a sua alta morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. E depois aí ele pode dizer: fiz de Deus o meu alto refúgio, o meu baluarte. Porque nós temos a certeza que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, que nem o mal chegará à nossa tenda. Pode ser que o mal esteja nas outras tendas, mas o mal não vai me consumir, não vai me destruir, porque a minha fé, a minha esperança está edificada na rocha. Cristo é a rocha e é a rocha inabalável. E Ele tem um controle sobre a minha vida, e Ele tem um controle sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu agradeço esse momento aqui com os irmãos, em nome de Jesus, e declaro sobre a vida de cada um de nós, declaro sobre a minha vida, declaro sobre a vida de cada um de vocês, que haja em mim, que haja em ti a esperança viva de Deus. Porque eu sei, a palavra nos diz que o Senhor nos diz: achega-te a mim e eu me achegarei a vós. De maneira nenhuma o Senhor nos lançará fora. Ainda que eu esteja despedaçada na minha fé, na minha esperança, Deus, Ele é poderoso para me unir, para me refazer e me reconstruir nele. Amém? Fiquem com esta palavra. E eu espero que essa palavra alcance o seu coração, alcance a sua mente, que você descanse em nome de Jesus. A paz de Deus, a paz do Senhor para todos.